Olá, pessoal. Meu nome é Reginaldo Zanelato e estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa aula e um projeto novo que se inicia, que é o projeto da Horto Gotardo Digital. E eu estou bastante feliz e bastante motivado de iniciar esse projeto junto com os nossos parceiros, o professor Eduardo, professor Paulo Estopa e professor André Reis. A ideia nasceu de trazer conhecimentos online, conhecimentos a nível de ortodontia e disponibilizá-los de uma maneira simples, a partir do canal da Horto Gotardo. Então, espero que vocês aproveitem as informações e que, com o passar do tempo, nós vamos tocando em vários temas da ortodontia. É uma equipe preparada, o professor Eduardo gosta muito da parte de diagnóstico e planejamento, o professor Paulo Estopa, nas mecânicas de ancoragem esquelética, o professor André Reis, fluxo digital, alinhadores estéticos, e a minha parte é a parte de mecânica, planificação, resultados. Então, sempre na busca da ortodontia de excelência. Então, como eu falei, muito motivado por começar esse projeto, um pouquinho ansioso. Eu acho que tudo que é novo na vida, a gente fica um pouco ansioso, mas pronto para oferecer boas informações, oferecer boas dicas clínicas para melhorar a técnica ortodôntica. Porque, na verdade, o importante é que nós, no final do tratamento, possamos ficar felizes, com o resultado, com os objetivos. E hoje em dia, há muitas técnicas, há muitas maneiras de tratar o paciente. Eu sou um ortodontista já maduro, já passei por muitas situações na minha trajetória como ortodontista e sempre busco a estratégia que se acomode ao paciente, a estratégia que seja simples, objetiva, e que venha se acomodar ao paciente que nós estamos a tratar. Então, eu escolhi um tema para começar, é um tema inicial, um tema que diz respeito ao início do tratamento. Então, quer começar bem, quer finalizar bem, desculpe, comece bem. Eu acho que na vida, tudo aquilo que nós começamos bem, focados, nós temos tudo para terminar bem. E o tratamento ortodôntico é assim, porque desde quando nós planejamos o caso, até remover o aparelho, é um longo percurso. E esse percurso pode ser fácil, pode ser em céu de brigadeiro, ou pode ser turbulento, mediante a nossa planificação. Uma planificação mal feita prolonga o tempo de tratamento, mediante a falta de domínio da mecânica. Então, a ideia é poder contribuir com a minha experiência para que melhore as mecânicas de tratamento de todos os envolvidos nesse projeto. Então, porque quando eu começo um tratamento, o que me vem na cabeça é essa oclusão. Esse é o resultado ideal. Ou seja, boa oclusão estática, que preencham os requisitos propostos por Andrews, as 6 chaves incorporadas a esse resultado final, e boa oclusão dinâmica. Mas, até chegar aí, é um longo percurso, E assim, começar bem é importantíssimo para que nós consigamos terminar da maneira que nós sonhamos, que nós imaginamos para aquele paciente. Então, hoje em dia, nós estamos muito próximos do resultado ideal. Quando eu comecei a trabalhar como ortodontista, há 30 anos atrás, eu ficava aquém, distante do resultado ideal. Então, hoje, com avanço no conhecimento, a evolução do conhecimento ortodôntico,
a estratégias de ancoragem esquelética, técnicas ortodônticas atuais, nós nos aproximamos do resultado ideal. Ou seja, não são todos os casos que vão terminar da maneira ideal, mas a grande maioria sim. Então, hoje eu fico feliz por poder me aproximar do resultado ideal. Então, alguns pontos que nós devemos seguir, e é a maneira que nós lidamos com a ortodontia, ensinamos os nossos alunos lá no curso da Orto Gotardo, no curso de especialização, é utilizar uma mecânica sistematizada. O que é isso? Bom posicionamento vertical dos bractes, sequência de arco bem definida, coordenação interarcos, seguir as etapas do tratamento, não antecipar as etapas do tratamento, mecânica em arco de trabalho, porque o arco de trabalho 19x25 de aço é o arco que nos dará o controle tridimensional das coroas dentárias, mecânica de deslize, nos casos de fechamento de espaço, e ter persistência na fase final. A fase final do tratamento é uma fase na qual os pacientes nos chateiam para tirar o aparelho. Então, o ideal é começar rápido, começar com tudo, para que nós tenhamos tempo de fazer um bom acabamento. Assim, a meu ver, os casos que não terminam bem é quando os ortodontistas cedem à pressão dos pacientes para remover o aparelho. Então, para que nós não sejamos muito pressionados no final, nós temos que começar com tudo. E sempre estar focado no tratamento. Eu sou um ortodontista muito focado nos meus pacientes. Eu sei que a ortodontia me desafia todos os dias. Do primeiro minuto que eu entro na minha clínica, de manhã, ao último minuto que eu deixo a minha clínica, eu sou desafiado pela ortodontia. Então, eu tenho que estar sempre focado nos objetivos do tratamento. Então, de uma maneira geral, essas são as etapas do tratamento ortodôntico, quando se usa aparelho convencional. Não vamos aqui falar dos autoligados, talvez seja tema de uma próxima aula, mas, no âmbito geral, essas são as etapas: controle de ancoragem, em casos que se faz necessário controlar a ancoragem, alinhamento e nivelamento, sequência de arcos, arco de trabalho, onde se aplica as mecânicas de tratamento. Quais são as mecânicas? Controle do overjet, controle do overbite, fechamento de espaço, a aplicação dos elásticos e, terminada a mecânica, a etapa de acabamento, detalhes de acabamento. Nessa etapa de acabamento, contempla melhora da intercuspidação, correção das ondulações corretas, gerenciamento das discrepâncias dentárias. Então, uma série de fatores que eu vou tocar nas próximas aulas, para que nós possamos finalizar. E depois, a etapa de remoção e contenção. Então, de uma maneira geral, essas são as etapas do tratamento ortodôntico. A meu ver, os casos mais bem terminados são aqueles que têm bom posicionamento vertical dos bractes. Ou seja, bractes bem posicionados é um indicativo de casos bem finalizados. Então, talvez o uso de posicionadores verticais de altura para definir corretamente o posicionamento vertical. Eu tenho trabalhado assim, com um sistema de colagem progressiva para anterior, usando uma tabela de altura de bractes, começando sempre a colar de posterior para anterior. Então, eu começo a colar pelos tubos dos molares e termino nos incisivos, subindo progressivamente as alturas no sentido cervical. Ou seja, então, um sistema de colagem vertical. Nós não podemos nos esquecer que quando nós posicionamos o aparelho ortodôntico, na técnica de colagem visual, que é usado pela grande maioria dos ortodontistas, nós temos algumas referências, referências de posicionamento. Incisivos, vou começar pelos incisivos. Borda incisal e longo eixo da coroa clínica.
Então, normalmente, nos incisivos, a canaleta ficará paralela à borda incisal. É comum encontrar nos incisivos bordas incisais desgastadas, fraturadas. Então, valerá sempre a pena regularizar as bordas incisais. Canino, longo eixo da coroa clínica, né? Então, normalmente com a visão com o espelho, sempre observar a ponta da cúspide entre as aletas. E nos pré-molares e molares, entrarão em questão a linha intercrista marginal. Há muito tempo eu tenho usado essa linha intercrista marginal como referência. Então, deixando o tubo, a canaleta do tubo e a canaleta dos bracteos pré-molares paralelo à linha intercrista marginal. Esse método é um método chamado método de Calange. Então, notem que os traços em negro, em preto, correspondem à medida da altura da coroa clínica, ou seja, o centro da coroa clínica. E a linha vermelha, a linha intercrista marginal. Então, nos pré-molares e molares, para que não haja desnivelamento das cristas marginais, o ideal é que a linha preta esteja paralela à linha vermelha, né? Então, e em mesma altura, como se vê na figura em questão. Então, algumas dicas fundamentais para que nós façamos um bom posicionamento de bracteos. Porque, a meu ver, não existe aparelho bom com os bracteos mal posicionados. Então, bracteos bem posicionados é um dos pontos para que nós consigamos, no final do tratamento, conseguir uma boa intercuspidação, conseguir a formação do arco do sorriso, né? Então, como se vê a tabela de altura de Bennett e McLaughlin, nós começamos a posicionar tubos com 2 ou 3 de altura e terminamos com 5 nos incisivos. Então, as alturas sobem para a anterior, para favorecer a intercuspidação e para a formação do arco do sorriso. Então, o sistema de colagem progressiva para a anterior. Muito bem. Então, a colagem ela é fundamental, né? Eu acho, para que nós consigamos boas intercuspidação, muitas vezes encurtar o tempo de tratamento, a colagem ela é fundamental. O outro ponto eu acho importante, nós termos uma sequência de arcos bem definidas. Eu acho que isso é importante, é você sistematizar o seu tratamento, customizar os arcos dentários de acordo com o arco dentário original do paciente. Então, há muito tempo, nós trabalhamos com uma sequência de arco bem definida, né? Então, eu vou começar com casos sem extrações de premolares, né? Então, alinhamento e nivelamento nos casos sem extração de premolares. Porque nos casos de extração, e ainda se faz extração na ortodontia, né? Tem muitas pessoas que falam que não se deve extrair, mas ainda se faz, né? Não se faz como se fazia anteriormente. Mas casos de pacientes verticais, com apiamento moderado ou severo, protrusão dentária, que as extrações que nós fazemos para melhora do perfil, ainda são aceitas, né, na ortodontia. Então, comecemos com os casos sem extração. Né? Então, a etapa de alinhamento e nivelamento é uma etapa que nós começamos, ela é dividida em 2 estágios, né? O primeiro estágio com arcos flexíveis, resilientes, e no segundo estágio, aumenta a espessura e a rigidez, em preparação ao arco de trabalho. Então, é uma etapa só, chamada alinhamento e nivelamento, porém, dividida em 2 etapas. Tá? A primeira etapa tem a função de corrigir rotações, corrigir apinhamento, e aí nós precisamos de arcos de baixa rigidez, alta resiliência e baixo módulo elástico, né, na primeira etapa do tratamento. Por quê? Porque nós temos que otimizar o ambiente biológico,
né? O movimento dentário é um movimento que ocorre por inflamação. Ao colocar a força, nós agredimos ao ligamento periodontal. E quanto mais mediadores clínicos inflamatórios, maior a dor, que é um dos sinais do processo inflamatório. Então, o ideal é trabalhar com arcos bastante flexíveis, bastante resilientes, para otimizar o ambiente biológico e dar mais conforto para o paciente, né? Para que ele saia do seu consultório sem tanta dor, para que ele passe os primeiros dias com um nível de dor mais suportável, né? Isso é mais importante, né? Porque tudo aquilo é novo para aquele paciente. Então, otimizar o ambiente biológico, né? Com arcos de baixa rigidez, alta resiliência e baixo modo de elasticidade. Então, nós, na especialização, né, com o professor Eduardo, professor Paulo, professor André, da Orto Gotardo, temos uma sequência de arco muito bem definida. Isso é importante para que o aluno consiga entender como funciona tudo isso e consiga aplicar no seu consultório com os seus pacientes. Uma sequência para o aparelho ligado, que é essa que está aqui. Normalmente trabalhamos com 6 pares de arco. Então, no primeiro estágio do alinhamento e nivelamento, 0,14, super elástico, 0,16 super elástico, como segundo arco. No segundo estágio do alinhamento e nivelamento, arco 0,18, 0,20 de aço. Eu destaquei o arco australiano. É um arco que eu uso muito tempo na minha clínica. Só que o arco australiano é um arco um pouco mais difícil de encontrá-lo, não está muito disponível no mercado. Qual é a outra maneira de nós simularmos o arco australiano? Tratamento térmico de superfície. Então, após a diagramação no arco, passamos pela chama, uma chama suave, para deixar o arco com a cor caramelo, né? Ou seja, a ideia de fazer o tratamento térmico de superfície é reorganizar toda a estrutura molecular e aumentando a rigidez do arco. Arco de trabalho, 19 por 25. Nós usamos normalmente a canaleta 22 por 28. E o nosso arco de trabalho é o 19 por 25, que é um arco equilibrado entre a expressão relativa do torque, não absoluta, e a mecânica de deslizamento. Não absoluta, porque na relação arco-canaleta, e eu vou explicar isso na nossa próxima aula, que é a aula de mecânica de fechamento de espaço, há um gap, há um déficit de 9 a 10 graus de torque. E para finalizar, o arco braid, que é um arco retangular trançado, utilizado na melhora da intercuspidação. Então, seguindo esse nosso raciocínio, notem um caso relativamente simples, um caso de um pouco de sobremordida, caninos com apinhamento, e é um caso que nós vamos resolver com aumento de comprimento de arco. O aumento de comprimento de arco, ou seja, a protrusão dos incisivos, é um dos métodos de ganho de espaço na ortodontia. Esse método, normalmente, ele é usado nos pacientes horizontais, que tem periodonto espesso, que tem sínfise larga, porque 1 milímetro de protrusão dos incisivos, no aumento do comprimento do arco, resulta em 2 milímetros no perímetro, ou seja, resulta num ganho de 2 milímetros no perímetro do arco dentário. Então, começando, arco 0,14, super elástico, como o primeiro arco. Agora, o aparelho inferior montado. Então, notem a colagem progressiva. Notem que as alturas sobem em direção cervical, em direção da gengival, para melhorar a intercuspidação. E notem que eu estou forçando o alinhamento dos dentes do arco dentário inferior para superar o apinhamento. Quando se força o alinhamento dos dentes com pressão de amarração, a tendência é os dentes irem para frente, e melhorar a sobremordida profunda.
Então, estou trabalhando com expansão. Resolvido o apinhamento, no primeiro estágio do alinhamento e nivelamento, o segundo estágio serve para planificar as canaletas. Então, aí nós precisamos de arco de boa rigidez, mais rígidos, de maior diâmetro, para nivelar as canaletas em preparação ao arco de trabalho. Então, em preparação ao arco de trabalho. Então, aqui entre os arcos de aço, eu normalmente, na verdade, nós na escola, nos nossos cursos, damos preferência a arcos de aço como esse, um pouco mais escuro, um tratamento térmico de superfície para aumentar a rigidez, e depois o arco de trabalho com os postes. Então, a técnica que nós usamos na formação dos nossos alunos é a técnica MBT. E esse é um arco poste de MBT. Nós usamos o arco poste para fechar espaço, para aplicação dos elásticos, ou seja, para fazer a mecânica de tratamento. E depois, o caso devidamente terminado. Então, com boa oclusão estática e boa oclusão dinâmica, que satisfaçam os preceitos de Roth. Então, num panorama geral, essa é a sequência de arco que nós usamos quando nós lidamos com o aparelho ligado, de ligaduras, quer seja ligadura metálica, quer seja ligadura elastomérica. Ficou claro? Então, o importante é termos uma sequência de arco bem definidas, porque eu tenho a certeza que uma das áreas que mais evoluíram na ortodontia é a área de produtos, e principalmente os arcos. Os arcos sofreram uma grande evolução. Hoje em dia, é tarefa simples para ortodontistas alinhar os dentes. Quando eu comecei a estudar ortodontia, era uma fase complicada o alinhamento e nivelamento. Tinha que fazer alças nos arcos para aumentar a extensão, aumentar a flexibilidade. Então, hoje em dia, alinhar e nivelar é uma tarefa simples para os ortodontistas. E no autoligado? Quando nós damos preferência a sistemas de brackets autoligados, nós vamos mudar a sequência de arco. Principalmente o segundo estágio do alinhamento e nivelamento. Então, notem, a sequência que nós usamos, agora aparecem os arcos térmicos. Os arcos térmicos, com adição de cobre, são arcos mais flexíveis e mais resilientes, por um simples motivo. Esse sistema de bracket pede arcos mais resilientes, porque nós temos que colocar dentro das canaletas e fechar todas as canaletas, quer seja por portas, comportas, clipe, qualquer que seja o mecanismo de fixação de arco do sistema autoligado. E o arco Kupen-Artai é um arco bastante flexível, e com o frio fica mais flexível ainda, mais maleável ainda. Então, como é preciso a inserção total do arco dentro da canaleta, nós precisaremos de um arco mais flexíveis. Na segunda etapa do alinhamento e nivelamento, arco retangular 14 por 25 Kupernit, que são os arcos térmicos. Depois, na transição para o arco retangular de aço 19 por 25, o arco 18 por 25 Kupernit, e para finalizar, também o arco braid. Então, quando nós elegemos aí um sistema autoligado, então, uma das grandes vantagens do autoligado é a diminuição do tempo de cadeira, do share time. Nós vamos seguir praticamente essa sequência de arcos. Então, começando com um arco bastante flexível e resiliente, esse é um bracket autoligado, é o Smart Clip, da 3M Unitec. Agora já no segundo estágio, então, arco 0,14 por 25, Kupen-Artai, é um arco de transição, talvez como terceiro arco, e o arco de trabalho com poste, tá? Então, como essa prescrição de brackets é uma prescrição em MBT, nós também utilizamos arco poste para fechar espaço, aplicar elástico, Então, a ideia,
A ideia do sistema autoligado é entrar antes com arco retangular e entrando antes com arco retangular, o 14 por 25, nós podemos antecipar as mecânicas sagitais com elásticos, porque outro ponto que caracteriza o sistema autoligado é o uso precoce de elásticos. Né? E o resultado final desse tratamento, né, usando essa sequência de arco e usando os sistemas autoligáveis. Né? Hoje em dia, dá-se muita importância ao sistema de Bracht e pouca importância ao ortodontista às vezes, né? Na verdade, o sistema de Bracht é a extensão das nossas mãos. Ou seja, é a maneira que nós temos de mover os dentes. Mas o ortodontista sempre estará no comando. Esse é um dado importante e é um dado que tem que ser explicado, né? Porque, na verdade, o sucesso do tratamento depende da planificação, depende do conhecimento, depende da experiência e depende da onde aquele ortodontista quer chegar. Né? Então, isso é o mais importante. Outro ponto importante, que eu acho de suma importância, é arcos customizados. Ou seja, é fazer a diagramação. Ou seja, porque o arco inicial é um guia para todo o tratamento ortodôntico, né? Ou seja, nós não podemos negligenciar isso, porque os casos super expandidos são casos instáveis, são casos que podem ter falências, grandes recidivas no tratamento. Então, procurar trabalhar com uma sequência de arco customizada, ou seja, poucos casos deverão ser feitos com expansões, porque quanto mais expande, mais o arco dentário contrairá, aumentando a possibilidade de recidivas pós-tratamento. Né? Então, isso é importante que nós saibamos, que os casos mais estáveis na ortodontia foram aqueles que foram tratados respeitando a forma original do arco. E também é uma maneira que na nossa escola, na Orto Gotardo, nós orientamos os nossos alunos, né, a trabalhar com arcos customizados, ou seja, seguindo a forma dos arcos dentários. E essa informação, quem nos presenteou foi Andrews, né, por meio do estudo da borda Walla. Então, a borda Walla é um ponto no tecido mole, que está localizado logo abaixo das margens gengivais das coroas, imediatamente acima da junção muco-gengival. O que isso é importante para nós? É uma referência. Notem aqui, essa linha preta no slide, é a linha da borda Walla. E nós, ortodontistas, quando nós vamos confeccionar o arco ideal para o paciente, ou com o contorno ideal, nós seguimos essa linha. Seguimos essa linha, como se fosse o limite, as corticais. Ou seja, até essa linha eu posso levar os dentes. Ultrapassá-la não é boa ideia. Ultrapassá-la não é boa ideia. Então, técnicas expansionistas são técnicas que muitas vezes ultrapassam essa linha. E que muitas vezes os casos sofrem falência. Porque o arco dentário, com o passar do ano, ele sofre contrações verticais, contrações anteros posteriores, contrações laterais, né? Então, quanto maior a expansão, maior a contração. Muito bem. E olha aqui que bonito, ó. Né? O aparelho montado, o arco diagramado, customizado de acordo com o arco original. E quando nós terminamos o tratamento, nota-se uma boa forma do arco dentário. Então, nota-se que o arco dentário, a forma original foi preservada. Né? E nós sabemos que existe 3 formas básicas de arco. Né? A triangular, do paciente vertical, a quadrada, do paciente horizontal, e a oval, do paciente mesofacial, face média, né? Com as suas variações. Mas, basicamente, existem 3 formas
de arco dentário. Então, outro ponto para que nós tenhamos casos estáveis é a manutenção da forma original do arco. Os casos mais estáveis na ortodontia, e aqui eles falam ortodontista de 30 anos de experiência, são os casos no qual a forma original do arco foi respeitada. Normalmente, grandes expansões levarão a grandes contrações. Muito bem. E agora os casos com extrações de pré-molares? São esses casos de apinhamento severo em pacientes verticais. O que é o apinhamento severo? É o apinhamento maior que 10 milímetros. Ou seja, nós ortodontistas normalmente quantificamos o apinhamento e associamos ao sistema de ancoragem. Então, até 7 milímetros. Se eu for conduzir o caso para as extrações, vamos usar um sistema de ancoragem recíproca, uma ancoragem mínima. De 7 a 10, se eu for fazer as extrações, ancoragem moderada. Ou seja, já temos que prestar atenção no movimento dos molares. Aí, inclusive, eu faço um convite para vocês, que esse será o tema da nossa próxima aula, da nossa próxima conversa, que nós vamos entrar na mecânica de fechamento de espaço, por deslizamento. Estudar nível de força, estudar sistema de ancoragem, nesses casos de alta complexidade, distrações, correção de protrusão dentária. O professor Eduardo, na aula de segunda-feira, ele trabalhou muito com vocês com a planificação. Então, muitas vezes, completando as informações do professor Eduardo Gotard, nós fazemos extrações para melhorar o perfil facial, melhorar o ângulo nasolabial, levar os lábios para trás, diminuir o espaço interlabial, porque existe uma correlação direta do movimento do incisivo superior com os lábios. Então, o ortodontista, quando ele planeja a extração, ele está seguro que ele melhorará, deve estar seguro que vai melhorar o perfil ou mantê-lo, nunca piorar. Então, isso é o mais importante. Então, na nossa próxima conversa, o meu tema, e aí eu faço um convite para todos, é explorar a mecânica de fechamento de espaço, por deslizamento, nível de força, controle de ancoragem, intervalo de ativações e casos clínicos. Então, eu vou explorar alguns casos clínicos tratados com as extrações de pré-molares. Então, notem, um caso clínico como esse. A pergunta que eu faço para vocês que estão aí do outro lado me escutando: como tratar um caso desse sem extrações? Notem que nós temos protrusão, mordida aberta e temos apinhamento. Então, às vezes, extrações de pré-molares não chegam para um caso desse. Então, esse é um caso, e eu tenho escutado escutei algumas lives, durante essa pandemia, acho que todo mundo ficou mais conectado, Tenho escutado pessoas dizendo que há muito tempo não faz extração de pré-molares e tudo isso, mas um caso como esse, eu não vejo outra maneira de fazer, sem extrações de pré-molares. Então, nós começamos, notem. Primeiro passo, ancoragem. Sistema de ancoragem. Segundo passo, aí entra em especial um dos recursos da técnica MBT, que é o laceback. O laceback tem a função de fazer a retração individual dos caninos. Então, o primeiro passo é levar para trás os caninos com uma ligadura para transferir o espaço da distal do canino para a mesial, para que nós possamos corrigir o apinhamento na região dos incisivos. Isso nós fazemos por meio do laceback, que é a ligadura. Como esse caso em questão trata-se de um aparelho autoligado, o laceback vai por debaixo do arco, para não se transformar numa amarração, num amarrilho, que produzirá atrito. Então, o laceback tem a função
de fazer a retração individual dos caninos. Então, notem uma visão mais próxima, 4 laceback, nos 4 cadrantes, a ancoragem esquelética, notem o mini parafuso, esse é um tema para o professor Paulo Stoppa, né? Na nossa equipe, o Paulo Stoppa é o nosso sniper, ele é o responsável pela mecânica de mini parafuso, pelas instalações, então é o nosso sniper. Então, seguramente vocês aprenderão muito e terão informações importantes na aula do meu amigo Paulo. E aqui o laceback. Então, o laceback, ele surgiu na ortodontia, no aparelho straight wire de primeira geração, para segurar a coroa do canino. Porque os caninos tinham muito tip, muito ângulo, e as coroas iam para frente. Então, surgiu esse dispositivo, essa ligadura, para segurar a coroa dos caninos. Hoje em dia, como na técnica que nós usamos, que é a MBT, nós removemos tip, ângulo dos caninos, nós usamos o laceback para retração individual dos caninos. Nos casos de apinhamento, tratado com extrações de pré-molar, ou seja, para transportar o espaço da mesial, da distal dos caninos, para a mesial, para que nós consigamos alinhar os incisivos sem protruí-los. E qual é a recomendação? Usar o fio de amarrilho 0,08 polegada ou 0,20 milímetros. Então, notem no desenho, o laceback leva a coroa e depois o arco levará a raiz, né, no movimento radicular. E uma ou 2 voltas na pinça de Mathieu após a suave extensão do fio gerará forças ao redor de 150 a 300 gramas de força. Muito bem. Qual é o nível de força para mover canino? Entre 100 e 200 gramas, ou seja, um nível médio de 150 gramas de força. Né? Então, vários estudos apontam para isso, que a força ideal para mover caninos estará ao redor de 200 a 150 gramas de força. Né? E o laceback promove esse nível de força. Na verdade, para mover dente, na verdade, é só estímulo. É uma força suave, no início é uma força pesada, os caninos logo movimentarão e essa força se dissipará. Então, os caninos tenderão a ocupar o espaço das extrações. Nós, na nossa técnica, promulgamos uma retração parcial do canino. Depois paramos, quando o setor anterior do arco já está regularizado, sem apinhamento, para fechar na mecânica de arco de trabalho, por deslizamento. Então, aqui, na sequência do caso, né, essa vai ser a minha tônica, da próxima reunião nossa, explorar essa mecânica de fechamento com os postes, que é a mecânica de deslizamento. Então, mais uma vez, explorar nível de força, ideal de força, explorar controle de ancoragem, explorar todos esses pontos que são importantes no domínio da mecânica de fechamento de espaço, que é uma característica de Andrews, uma característica de MBT, perante McLaughlin, porque é todo um sistema de brackets e tubos preparado para funcionar bem com a técnica do deslizamento. Para que nós, no final, tenhamos casos assim, sob controle. Então, esse caso é um caso da nossa escola, feito por nossos alunos, ele está nesse estágio, já no estágio de acabamento, com arco braid superior e inferior, melhorando a intercuspidação dentária. Né? Então, um caso complexo, mas que foram tomadas algumas atitudes pertinentes a esse caso, que levaram a esse controle total da mecânica. Eu vou fazer um convite, né? Esse é o tema para a nossa próxima conversa, vou deixar aqui um slide para que vocês possam imaginar a nossa próxima conversa, o nosso próximo tema. Eu vou entrar mais nos casos de extrações, mecânicas de fechamento de espaço, deslize,
em controle de torque. Então, temas importantes, algumas dicas clínicas para que a gente consiga melhorar a nossa técnica. Então, como eu falei, eu fico extremamente feliz em participar desse projeto. É um projeto que tem uma boa intenção, levar informações úteis para que nós consigamos terminar os casos com excelência, da maneira que nos satisfaçam. E fico muito feliz de participar dessa equipe. É uma equipe de professores qualificados, que buscam a excelência, cada um com as suas características, né? Tem o professor Eduardo, que gosta muito de planificação, gosta muito de análise facial, entende muito de precisão de Bracht. O professor Paulo, que é o nosso sniper, é o responsável pela ancoragem esquelética. Eu, na parte de mecânica, finalização, a sistematização do tratamento, e o professor André Reis vai estar aí com vocês com a parte de fluxo digital, alinhadores estéticos, e também fazer um convite, porque durante a semana, para que vocês se acostumem a estar conosco de segunda a quinta, sempre 2 dias da semana, aula, 2 aulas curtas, clínicas, estritamente clínicas, e 2 planejamentos de casos clínicos, né, que eu acho fundamental importância. Quer finalizar bem? Então, comece bem. Fica aí a minha dica, espero que vocês tenham aproveitado, e nós nos vemos aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço.